a gente vai falar sobre essa transição, que é uma transição necessária, né? Quando a gente está estudando, quando nós somos estudantes, estamos na universidade, nós somos, eu brinco, né, que nós somos, nós temos um certo perfil, uma certa postura, nós somos de uma forma. Quando a gente se forma, nós vendemos o nosso serviço na consultoria. E o nosso serviço envolve nossa imagem, envolve a nossa postura, envolve uma série de coisas. Então é preciso fazer essa transição. Muitas pessoas não se dão por conta disso. E se tu vai vender consultoria de alimentos, tu precisa se dar por conta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é necessário, o que a gente precisa fazer para ter essa transição de estudante para profissional, que é bem importante. E assim, a gente, às vezes a transição ela acontece externo e demora muito mais para acontecer no interno. Mas o externo precisa acontecer, que a gente vai falar para vocês um pouquinho. Aí. Bom, o primeiro ponto, pessoal, para a gente pensar nessa transição é a gente entender um detalhe bem importante. Existe um mindset de quando a gente é estudante, ou seja, uma forma que a gente age, que a gente pensa, e existe um mindset que a gente precisa modificar e entender quando nós somos profissionais. Ah, mas como assim? O que é isso que é mindset? Nada mais é com a maneira como a gente lida com as coisas e a maneira como a gente mesmo percebe as coisas que a gente faz, a forma como a gente age. E isso é muito importante que a gente entenda, porque quando a gente está na universidade, quando nós somos estudantes, a gente age de uma maneira. Eu tenho quase certeza de que todos vocês agem de forma similar, porque é normal. E é tão normal que quando nós estamos em posição de estudantes, mesmo que a gente já esteja em posição de professoras, né? Ela foi algumas, inúmeras vezes, quando nós estamos em posição de estudantes, o que a gente faz? A gente faz coisa de estudante. A gente faz alunice, que a gente chama, né? Porque é normal, é muito normal isso acontecer. Então, a gente precisa entender quais são essas atitudes que a gente tem como estudante e quais são as atitudes que a gente deve ter como profissional, que a gente deve abandonar, aquelas que a gente tinha como estudante, ou algumas, né? Não abandonar, mas simplesmente mudar a forma de agir. Isso aí. Hoje mesmo eu dei uma palestra para um grupo de empresas que tem aqui em Caxias, de restaurantes, e o responsável pela palestra me perguntou assim, Latoya, depois da pandemia, tu acha que mudou, que os empresários mudaram? E eu disse, não, o empresário não mudou, os estudantes não mudam, o que muda é o mindset dessas pessoas, é a forma como eles enxergam as coisas ao seu redor, é a forma como eles veem o que está acontecendo. O que aconteceu com os empresários foi isso. Alguns empresários mudaram seu mindset, mudaram a sua forma de ver. É isso que nós, quanto estudante, que estamos finalizando a faculdade, precisamos fazer. Como eu enxergo as situações, como eu enxergo as coisas e como eu enxergo um futuro, por exemplo, na consultoria. Uma colega colocou aqui que adora acompanhar as nossas lives e que ela faz engenharia de alimentos e que ela tem muita vontade de seguir na consultoria. Que maravilha! Como que ela enxerga isso? Essa mudança precisa acontecer junto com o TCC. E a gente fala muito isso porque a gente vê muitos estagiários focando no TCC, enlouquecido, meu Deus, acabou a vida, o que vai ser de mim, o TCC? Essa mudança ela precisa existir junto com esse momento, para que tu entre no mercado de trabalho e tu tenha uma visão um pouco mais geral, um pouco profissional do que está pela frente. Então esse é o primeiro ponto, mudança de mindset. Preciso mudar a forma como eu penso, como eu avalio e como eu vejo as coisas ao meu redor. Isso é muito importante, é fundamental. Tá? E essa mudança, como eu falei, ela não é rápida. É uma mudança gradual. São etapas. Então, não deixa para mudar a tua mentalidade depois de formado, quando tu estiver lá na bed, lá em casa, que tu não conseguiu fazer o que tu quer, tu não conseguiu passar no mestrado, tu não conseguiu ser contratado pela empresa. Essa mudança ela precisa ocorrer aos poucos para que lá no final tu saia realmente já um consultor de alimentos, já um contratado efetivado de uma empresa que tu deseja. Então é bem importante a gente pensar nisso. Primeiro ponto é esse. Quais são essas características, né, desse mindset de estudante, gente? Bom, uma característica muito forte que acontecia comigo, tá? Vou falar, por exemplos, de quando eu era estudante, há 7 anos atrás, mais, né? 7 anos de formada, mas um pouco mais aí. O que acontecia muitas vezes? Eu estudava para passar, eu não estudava para entender, eu não estudava pensando na aplicação daquilo. Eu tive matérias incríveis que eu estudei só para passar e que hoje
Em algumas e diversas situações, eu tive que recorrer a livros, a materiais e muitas vezes até a professores da faculdade para me auxiliarem em algumas coisas. Quando que na época eu não valorizava isso. Porque eu não tinha maturidade suficiente para entender, não entendia o mercado de trabalho. Mas vocês estão tendo a oportunidade de conversar com a gente que já passamos por isso. Então não façam o que a gente fez. Não errem como a gente errou. A gente sabe que a gente curte, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção, exato. E tem matérias que são essenciais, gente. Essenciais. A gente precisa estudar além de passar. Estudar pensando na prática. Como que é isso na prática? A universidade, muitas vezes, ela é extremamente teórica. Ela traz exemplos de livros, mas a vida real não é essa. E não adianta a gente ficar choramingando que é culpa da universidade, que não nos mostra a prática. O sistema é assim. Quem tem que buscar a prática são vocês. Né? Então, esse é um ponto bem importante de entender. Não estudem para passar. Estudem pensando o que isso vai agregar na carreira de vocês como consultor de alimentos ou na carreira que vocês queiram seguir. E é importante, olha como é importante a gente ter uma visão, mudar o nosso mindset desde sempre. Porque se a gente sabe que a gente quer seguir na área da consultoria, todas aquelas cadeiras chatas que a gente acha um porre, que é empreendedorismo, que é gestão, que a gente fica pensando, mas que eu vou usar isso? Faço engenharia de alimentos, empreendedorismo, que bobagem. Quem é consultor de alimentos é uma das cadeiras principais hoje para um consultor de alimentos. Empreendedorismo, gestão, finanças, nem todo mundo tem na sua grade curricular. Eu tive. Então, aproveite essas cadeiras. Porque tem gente que não se dá por conta disso. Aí chega lá na prática, no dia a dia, o que um consultor de alimentos faz, além da teoria que se aprendeu na faculdade? Emite boleto, emite nota fiscal, faz gestão financeira, fluxo de caixa. Não é verdade? E aí, essas cadeiras que a gente teve lá na faculdade, a gente achava um porre. A gente passava assim com uma média, só para dizer que passou realmente. Não entendia por que a gente estava fazendo elas, mas quer ser consultor de alimentos. Então, a nossa mudança de mindset não é simplesmente para aprender a ser consultor, mas é para valorizar essas etapas do processo que vão fazer diferença na consultoria de alimentos. E aí, quem está pensando, porque eu sei que a Caterine não teve algumas cadeiras na engenharia de alimentos voltadas para o empreendedorismo. Então, para quem não teve também, isso é uma coisa para buscar. Se tu quer ser consultor de alimentos, tu precisa entender de empreendedorismo e gestão de um negócio. É necessário. Se a tua grade curricular não tem, não adianta lá chorar, culpar a universidade. Busque cursos em gestão e empreendedorismo. Muda a tua mentalidade desde já e vá atrás disso. Porque isso é fundamental para um negócio no setor de alimentação se sustentar. Muito consultor de alimentos não fica no mercado porque não sabe nem precificar o seu produto. E aí a gente vê os produtos prostituídos, a gente vê uma série de coisas no mercado de trabalho em função disso. Então, se tu muda o teu mindset, tu entende que tu quer ser consultor e que para isso tu precisa gerir um negócio que é tu mesmo, tu vai atrás de buscar isso, essas informações, essas capacitações. Isso é muito importante. E aí, linkando com isso que tu falou, Latoya, uma outra coisa importante do mindset que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Quando nós estamos na faculdade, quando nós somos estudantes, o que a gente costuma... de que forma a gente costuma agir, tá? Eu não passei numa prova, eu não fui bem nesse trabalho porque a professora exigiu demais. Porque o professor ele é muito chato, ele é muito cri-cri, ou isso estava difícil demais, ninguém conseguiu, era muito complicado de passar. Esse mindset de culpar os outros tem que ficar lá junto com a faculdade. No momento que a gente vira profissional e que a gente quer ter uma carreira de consultor de alimentos, nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Não existe mais professor para culpar. Não existe mais lá a matéria ser difícil ou o professor quis me ralar. Não existe isso, gente. Esse mindset precisa ser mudado e para ontem. Porque se vocês forem oferecer um serviço de consultoria para um restaurante, por exemplo, ou para uma padaria, um açougue, um sushi, seja o que for, e o cara disser, mas isso eu não preciso, isso é bobagem, eu trabalho aqui há 20 anos e nunca precisei disso, nunca me pediram. E aí vocês vão chegar em casa e vão choramingar e vão dizer, mas é culpa dele, é ele que é ignorante, que não sabe e acha que não. Não, gente. A culpa é de vocês, porque não souberam valorizar o trabalho de vocês e o quanto isso iria agregar naquele negócio.
Então, assumir as responsabilidades pelas atitudes e pelo que acontece na vida de vocês é um mindset que tem que ser mudado. Tem que mudar. Tem que enxergar que tudo é responsabilidade. Nossa, ninguém é capaz de assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Não, com certeza. Até agora eu estava conversando, acho que o Evandro está até aqui na live. O Evandro, ele está montando um restaurante em Gramado, junto com um cliente que eu atendo, e ele me mandou a planta e disse assim, posso demolir as paredes já? Aí imagina se eu digo que pode demolir uma parede errada. A culpa vai ser de quem? De quem demoliu a parede? A culpa vai ser total minha. Então, essa mudança de pensamento precisa existir desde já. Senão, vocês vão sofrer na primeira parede errada derrubada, gente. E aí, é aí que o pessoal desiste da consultoria. Muitas gurias que desistiram da consultoria nos falam, primeiro, porque não ganhavam o suficiente. Porque não sabiam precificar. E segundo, porque faziam algumas coisas erradas e a culpa era do cliente, não conseguia. Então, essa mudança ela tem que existir. Senão, muitas paredes cairão erradas e a gente vai achar que a culpa é de quem demoliu a parede, não nossa. É verdade. Você é bobar? Tá louco, tá louco. Bom, falamos primeiro, né, mindset. A gente ficou claro, né, que precisamos mudar esse nosso pensamento, essa nossa capacidade de culpar os outros, entender que a culpa é nossa. Tá? A consultoria é isso. E em tudo, na verdade, né? Quando a gente está trabalhando em um emprego, ok, até vai existir aquela tendência de culpar o chefe, né? Ah, mas é que ele botou coisa demais, ou ele não me ensinou. Gente, se vocês querem trabalhar com consultoria, tem que assumir a responsabilidade. E aí fica como tema desse item de mindset, né? O que hoje vocês ainda não assumiram a responsabilidade? Fica aí como reflexão. Se tiverem com um caderninho aí, uma caneta, puderem anotar. O que ainda vocês não assumiram a responsabilidade para conseguir o que vocês querem? E envolvendo a consultoria, é bom que vocês pensem o que eu preciso para ser um consultor de alimentos e o que ainda eu não busquei para isso, porque é responsabilidade de vocês. Não é culpa do cliente se tu não convenceu ele lá na ponta do serviço. Enfim, bem profunda essa reflexão. Bem profunda, mas necessária. Necessária. Bom, o segundo ponto entre todos os fatores aí, é um ponto que tem muita gente nos pergunta, gera uma polêmica. Que é em relação à postura. Isso é muito importante. Nós vamos dar vários exemplos, eu e a Caterine, aqui para vocês. Postura, gurias. Como assim? Como se senta? Com modo de... Não, gente. Como eu me comporto na comunicação verbal e não verbal junto com as pessoas. Como que eu me visto, como que eu falo, como que eu reajo a algumas situações, enfim, uma série de questões envolvendo a postura. Quando nós somos profissionais formados que respondemos pelaquela situação. Quando nós somos estudantes, nós ainda não respondemos por determinadas situações. Então, nós precisamos, quanto profissional, ter aquela postura de profissional. E aí, a gente gosta de falar muito que postura, que aí o pessoal às vezes fica bravo. Ah, mas postura como roupa, como comunicação não verbal. Não é envolvendo preconceitos ou dizendo o que vocês não devem fazer ou mudar a forma de ser. Não, mas é até a postura necessária para trabalhar com consultoria. E agora a gente vai dar alguns exemplos para vocês que são bem importantes, fundamentais, na verdade. E antes dos exemplos, só fazer uma comparação com algo que eu estava comentando com uma cliente agora, antes da nossa live. Ela comentou o seguinte, ela vende pizza, tá? E aí ela disse o seguinte, eu não gosto de comer ketchup, mostarda e maionese com a pizza. E eu sei que é uma afronta às pizzas, mas meu cliente gosta. Então, quem sou eu para dizer para ele não comer? Eu dou a maionese, ketchup, o que for. Se ele quer comer com a minha pizza que ele está comprando, ele que coma. Ou seja, ela entende que ela não gosta disso, que ela prefere comer só com azeitezinho, mas ela se adequa para o cliente dela. E é a mesma coisa que nós temos que pensar aqui na postura. Eu posso não aceitar determinados formatos pré-definidos. Padrões. Não dá. Padrões, boa palavra. Eu posso não aceitar isso, mas eu tenho que entender que o meu cliente lá na ponta, ele tem determinadas características que são deles. E é a mesma coisa da pizza.
Como que eu não vou me enquadrar no que o meu cliente quer? Se eu estou vendendo eu mesma. Isso é muito complicado, é um assunto bem delicado, né? Um assunto bem delicado. E vamos a alguns exemplos, então, para vocês entenderem, tá? Um exemplo clássico que acontece com a Apps. Seguidamente, a Apps abre inscrição para estagiários. O que a gente faz? A gente olha currículo por currículo de todo mundo que se inscreveu. E a gente entra no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes daquela pessoa para procurar, buscar saber se a pessoa onde estuda, o que faz, quais são os hobbies, etc, etc, tá? Gente, as gurias, na sua grande maioria, a gente entra no Instagram, primeiro, não tem nada falando que é engenheiro de alimentos, que é químico de alimentos, que é tecnólogo de alimentos. Então, tu entra numa rede social onde a pessoa está se divulgando e não tem nada que fale que aquela pessoa profissionalmente trabalha naquilo. Isso aí já é uma questão. Toda vez que a pessoa for procurar a Latoya, ela vai aonde? No Facebook ou no Instagram procurar a Latoya Caterine. Fato. E quando a gente entra no perfil dessas pessoas, 99% das fotos, 90% das fotos é de biquíni mostrando a bunda. Não tem problema, gente. Todo mundo pode postar foto de biquíni, pode ter as suas questões pessoais, tá tudo certo. Mas aí vocês se coloquem no lugar do cliente, da pizza que a Caterine comentou, que vai lá contratar a Latoya para executar um serviço em um restaurante que tem garçom, que é homem, que tem os atendentes que são homens, ou o próprio proprietário, um homem, vai contratar o serviço da Latoya e as fotos da Latoya são só fotos de bunda, de biquíni. Ah, mas isso é um preconceito com a mulher, porque a mulher não sei o que lá. Gente, não é assim que funciona na prática. Na vida real não é assim. Eu super concordo, sou mulher, sou super feminista, acredito em várias questões, super valorizo várias causas. Só que na prática, no dia a dia, não é assim que funciona. E conosco não é assim que funciona. Quando a gente entra nesses perfis que não tem nada falando de trabalho, só com foto de biquíni, bebendo, curtição, o que a gente já imagina? Que é isso que a pessoa faz na sua grande maioria do tempo, na sua grande maioria das vezes. Então é esse tipo de postura que a gente precisa. Até a gente estava falando esses dias com a Betina e com a Júlia, que são as residentes. Gurias, podem fazer isso, mas tranquem o perfil pessoal de vocês, criem um perfil profissional. Quer ser consultor de alimentos? Cria um perfil profissional, onde tu vai compartilhar questões profissionais. E não necessariamente postar o teu dia a dia na curtição, na praia, etc. Porque a gente sabe que todo mundo tem a sua vida. Mas a postura é muito importante no dia a dia. E existe um limite, né, gente? Não é que nunca se possa postar. Não é isso. É uma questão de estabelecer um bom senso. Um bom senso. Isso. Isso. E aí... Opa, pode falar. E junto com essa questão das redes sociais, a gente também tem que pensar no presencial também. Porque às vezes tem a rede social ok, só que aí no presencial acaba falhando, acaba indo com alguma postura que vai sofrer um preconceito. E, de novo, tá tudo certo. Nós entendemos todas as questões existentes, culturais, seja o que for, gente. Mas a gente tem que pensar que talvez o cara que vocês estão indo lá vender a consultoria, ele tem 70 anos ou 60 anos. Ele tem uma cultura bem diferente, mas bem diferente. A gente sabe que ainda existe isso. E tudo bem, a gente pode não aceitar. A gente pode não aceitar. Mas, quando a gente quer vender para alguém um serviço nosso, a gente precisa que essa pessoa confie em nós. E se é um senhor que tem um preconceito, ele não vai confiar. Se a gente for com uma blusa degotada, ou com uma calça muito apertada, ou com um short muito curto, ele não vai confiar. Isso é fato, gente, é realidade. Por mais que seja ridículo, ok, é ruim, ninguém é medido pela roupa. Não, ninguém é medido pela roupa. Mas há um preconceito inicial. E a gente tem que concordar que ainda, infelizmente, é a grande maioria da população que tem esse preconceito. Então, a gente tem que se enquadrar. Mesma coisa da pizza. Se o cliente quer mostarda e maionese, dá mostarda e maionese. Se o nosso cliente quer uma roupa formal, dá uma roupa formal. E quando a gente fala roupa formal, não é usar um terno, gente. Mas né, pelo amor, até nem nós usamos. Mas ter esse cuidado. E aí, nesse exemplo que a Caterine deu, eu enfrentei de perto esse exemplo que a Caterine está falando,
com algumas conhecidas minhas, que tentavam vender consultoria, tentavam diversas vezes vender consultoria, e iam com legging, iam com o seio mais à mostra, enfim, com uma postura daqui um pouco, com uma roupa não tão adequada para esse tipo de serviço. E elas não fechavam consultoria nunca, nunca. E ainda ficavam umas brincadeirinhas no ar, sabe, uma falta de respeito no ar que não era legal. E aí, quando eu ia fechar essa proposta, fechar essa consultoria, eu conseguia fechar. Então, por quê? Isso é questão de postura. Não quer dizer que eu seja melhor que aquela pessoa. Muito pelo contrário. Essa pessoa que acontecia essas situações, ela é uma excelente profissional. Querida, maravilhosa, uma ótima pessoa. Porém, tinha a questão da postura. Até que a gente conversou, a gente conseguiu alinhar. E essa pessoa mudou essa postura e mudou drasticamente a forma como as pessoas viam ela. Então, gente, infelizmente, nós vivemos ainda num preconceituoso. E se a gente quer trabalhar com isso, a gente precisa se adaptar em algumas questões. Novamente, não é deixar de viver, não é deixar de tomar o nosso trago e curtir a nossa praia. Eu e a Caterina, a gente faz tudo isso que vocês fazem. Só que a gente tem que ter esse bom senso quando a gente utiliza a nossa rede social e quando a gente está lá na frente do cliente. E por diversas vezes, até a Caterina comentou num cliente mais velho, eu tenho um cliente que ele tem 70 anos, ele é um senhor. E toda vez que vai alguém, alguma vendedora vender algo e tá de legging, tá com uma roupa um pouco mais à mostra, ele faz algum tipo de brincadeira ou diz assim, olha isso aí, olha como me aparece aqui na empresa para vender um serviço desse jeito. Toda vez, gente, isso acontece. Então a postura ela tem que ser cuidada, não só para mulher, para homem também, né? Para homem também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Infelizmente, talvez chegue um momento em que a gente não precise passar e enfrentar por isso. Mas hoje a gente vive essa época. Tá? É bem importante a gente pensar e refletir sobre isso. E isso também é a mudança de mindset, né? Porque como estudante isso não existe. Talvez algum julgamento do professor, né? Mas não é algo tão significativo, né? Mas é verdade. E aí a gente fala também, nunca tinha pensado nisso, não, é verdade. A gente fala também em postura, em confiar no que tu tá fazendo. Então, eu vou dar um exemplo de um cliente que eu atendo. Quando eu comecei a atender ele me disse, ele tinha uma outra consultora lá. E ele me disse que a consultora, ela mal conseguia pronunciar as palavras perto dos guris, porque qualquer coisinha que os guris falassem, ela ficava com medo. Ela não passava confiança para as pessoas. E aí, quando eu cheguei lá, mudou totalmente, porque eu sou uma pessoa que fala, eu confio, acredito naquilo que eu tô falando. Os guris, ai dos guris que tentarem me fazer alguma brincadeirinha, alguma coisa de mau gosto comigo. Eu tenho essa postura confiante perante as pessoas. E essa postura de confiança é que vai fazer com que a pessoa acredite em ti, o cliente, o funcionário, ele acredite em ti e ele confie no que tu tá fazendo. Então, por isso, essa mudança de mindset, ela tem que começar lá do ensino. Porque até tu ter essa postura de confiança, de tu acreditar realmente naquilo que tu tá falando, demora um pouquinho. E não é só palavras, né? Atitudes também demonstram essa autoconfiança que a gente tem. Se tu chega em um local, tu não consegue demonstrar com as tuas atitudes que tu tá ali fazendo o que tu sabe fazer, as pessoas já vão te olhar com outros olhos. Já vão ver, mas essa guria aí tá aqui, mas não sabe nada. Meu Deus, e eles acham isso. E eles falam, tá, gente? Porque eles falam. Pra mim e pra Caterina, eles sempre falam. Ou pra tá cortando um pouquinho. Isso é bem importante. Mas aí vocês devem estar pensando, né? Tá, mas se eu tô começando agora, como é que eu vou ter a autoconfiança que eu preciso? No início, gente, a gente tem que sim, até fingir pra gente mesmo, para que a gente consiga passar isso para os outros. Isso é real. Existe até uma palestra do TED que uma especialista em psicologia humana, ela vai lá e fala, né, que a gente deve fingir até que se torne real. Isso para a gente enganar o nosso cérebro, né? Então tem até uma dica que ela dá, que é o seguinte: quando está em um dia ruim, tu vai lá e coloca uma caneta na boca e fica assim. Ou seja, para mostrar, dizer pro teu cérebro que tu está sorrindo, porque isso internamente vai te levar
hormônios que vão te deixar mais feliz. Isso é uma das coisas. Quando a gente já acha que a gente meio caminho já foi trilhado. Agora, quando a gente não acredita em nós, se nós mesmos não acreditamos em nós, bom, aí quem vai acreditar, né? Então, essa autoconfiança tem que começar de vocês e começa aos pouquinhos. E se ainda vocês não sentem que é verdadeiro, pelo menos vocês têm que, vocês mesmos, fingir para vocês, para conseguir mostrar para os outros que sim, eles podem confiar em vocês. E isso é trabalhando, gente. Não vai ser da noite pro dia, né? É verdade. Sabe que eu e a Caterina, a gente tem uma prática que a gente sempre que se encontra, a gente fala: nós somos foda, vai dar certo, a gente é foda. A gente fala isso mesmo. E a gente fala tanto isso, internaliza tanto, que a gente acredita nisso. E é isso, gente. Porque como que o cliente vai acreditar em ti se nem tu acredita? Se nem tu tem postura de confiança. Então já começa a treinar desde agora, para que quando tu chegar lá no cliente, a gente vai ter uma live falando sobre isso e vender a tua consultoria, o teu serviço, tu vai vender com tanta confiança que tu vai entregar o resultado que ele precisa, que ele vai acreditar em ti. É isso que precisa acontecer, essa é a chave. Isso é bem importante, né? Confiar. E, gente, se alguém já conseguiu nessa vida, por que vocês não vão conseguir? Esse é o pensamento que tem que existir. Não é aquele pensamento de que eu sou incapaz, eu não sei nada, eu tô começando, eu não sei o que eu faço. Não, não é isso. É simplesmente, alguém conseguiu? Sim. Então vocês conseguem? É isso que vocês têm que ter em mente. É verdade. Bom, um outro ponto também, né? Vão perguntando, se tiverem dúvida, alguma coisa, perguntem pra gente. Ou, né, um debate. Debates são legais. Outro ponto importante é, quando eu tô em transição da minha vida pessoal, ali, universitária, pra minha vida profissional, e eu já sei que eu quero ser da consultoria, eu quero ter uma empresa, eu quero ser consultora, eu preciso pensar em ter uma rede social para divulgar esse trabalho. É aos poucos que as coisas acontecem. Então, às vezes a gente vê pessoas que querem ser consultoras, mas não tem nenhuma rede social ainda, mas ainda estão pensando o que fazer, como fazer. Começa aos poucos a fazer essa transição. Começa a mostrar para os seus amigos, para os familiares, que isso já faz parte da tua vida. Que tu tá fazendo isso realmente, que tu quer fazer isso, que isso é o teu sonho, que tu tá lutando por isso. Isso vai internalizando, tu vai jogando pro universo tanta energia em relação a isso que tu quer, que vai dar certo, que tu vai conseguir. Essa semana mesmo, uma profissional que está há 2 anos no mercado, nunca criou uma rede social da empresa. E aí ela me mandou uma mensagem perguntando algumas dicas para ela vender o serviço dela, porque ela não conseguia vender. Mas, gente, quem é que vai comprar de uma pessoa que não tem nenhuma rede social profissional? Eu nem sei que aquela pessoa existe, sabe? Então, assim, ó, eu tenho que ter essa transição de rede social. As pessoas... Primeira coisa que a pessoa vai fazer é procurar a Caterine. O Instagram da Caterine, para saber se realmente a Caterine é uma profissional, sabe? Então, isso tem que acontecer. E aí, a colega... Não sei o nome da... Depois tu manda teu nome aqui pra gente ler, tá? Só tem o sobrenome. Perguntou se a gente já inicia o Instagram de consultoria ainda na graduação. Não, por 2 razões. Primeiro, porque tu ainda não é consultor. Então, não é legal tu ter um Instagram de consultoria na graduação. E segundo, que tu pode ter problema depois com o teu conselho, várias questões, né, jurídicas ali com o conselho. O que tu pode fazer é criar sim, a Bruna, criar sim um Instagram agora, voltado para o teu profissional, aonde tu vai colocar fatos sobre a engenharia de alimentos, vai falar sobre algumas matérias, coisas envolvendo o setor de alimentação e não necessariamente o teu serviço. E aí, quando tu te formar, tu faz a transição do Instagram. Tu muda a logo, mas tu muda o nome, mas aquela página já vai existir com conteúdos legais que o pessoal vai vendo e já vai te conhecendo. É uma forma legal de fazer essa transição. E outra coisa, eu não tô conseguindo ver os comentários, tá? Pra mim, não trancou. Mas outra coisa importante em relação a isso, gente, é que às vezes nem os amigos e nem a família sabem o que vocês fazem. Com nós é assim, né, Caterina? Demorou muito tempo, mas muito tempo, para os meus amigos e minha família saberem o que realmente eu fazia. Então, gente, falem, se nem no convívio de vocês não se vendem, digamos assim, quem dirá quando vocês estiverem próximos de outras pessoas
estranhos, né, e possíveis clientes. Tem que saber. Até porque talvez um amigo de vocês tenha alguém para indicar, mas se ele não sabe o que tu faz, como é que ele vai indicar? E mesmo com todo o esforço que eu e a Caterine a gente faz de divulgação da apps, do serviço, ainda tem gente que não sabe o que a gente faz. Aí vocês imaginem não ter uma página, não ter uma rede social. Então, Bruna, inicia, vai falando sobre o setor, tendências, novidades, o que está em alta, as legislações, etc, etc. Até que vai chegar um momento que as pessoas já vão estar te seguindo e tu vai fazer essa virada. E quando tu fizer essa virada, a tua página já vai ter seguidores, já vai ter curtidas, as pessoas já vão entender aos poucos o que tu faz. Agora, não ter uma rede social, gente, não pode. Não pode. Essa transição precisa acontecer, é importante. Com certeza. Bom, falamos do mindset de que vocês precisam confiar em vocês mesmos, né? Mas agora a gente tem que falar em outro lado, gente. A confiança excessiva, que muitas vezes se torna arrogância, ela é, assim, ó, muito pior do que não ter confiança. E isso é extremamente importante que vocês entendam, gente. A humildade, ela tem que estar em primeiro lugar. Muitas vezes a gente chega em algum cliente e tem uma pessoa, um funcionário trabalhando lá há 30 anos. 30 anos é o que eu tenho de vida. Como é que eu vou dizer para esse cara que ele está fazendo errado há 30 anos, gente? A empresa está vendendo, se sustenta há 30 anos, paga o salário dele há 30 anos, eu vou dizer que ele está fazendo errado? Não, eu não posso dizer isso. No máximo, eu vou chegar junto com ele e vou falar, olha, senhor, quem sabe a gente conversa, o senhor me diz como que o senhor faz e a gente vai chegar em um ponto onde fique melhor para os trabalhos do senhor, para melhorar ainda mais, ficar mais fácil. Talvez tenha que mudar algo realmente complexo para ele e que ele nunca imaginou que teria que mudar. Mas a gente não pode chegar e dizer, olha, senhor, eu me formei, sou engenheira de alimentos e eu estudei 5 anos e o que tu está fazendo está totalmente errado. Como que eu vou falar isso para uma pessoa? Não tem como, gente. Então a gente tem que saber em que momento e de que forma a gente vai chegar e abordar essas pessoas sem ser arrogante e sem também não demonstrar que você sabe. E isso é um meio termo bem difícil de conciliar, né? E que tem que ser conciliado, senão a consultoria não vai dar certo. Quantas vezes a gente encontra profissionais ou até estagiários que chegam até nós, gente, numa arrogância gigantesca, porque eu faço engenharia de alimentos. Aconteceu um caso com nós, de um ex-estagiário nosso, chegar para um cliente nosso e dizer que ele fazia errado, que os ingredientes eram errados, que estava tudo errado, que onde já se viu que ele tinha que trocar porque fazia engenharia de alimentos e ela tinha visto que estava errado. Não é assim, na vida real não é assim. Quem somos nós para falar isso para uma pessoa que luta todos os dias para sustentar o seu negócio, gente? Tá? Então, o fato da gente se formar, seja no curso que for, não quer dizer que a gente saiba tudo. A gente sabe a teoria. A vida real são outros 500, gente. A vida real é outra realidade mesmo. Então, se a gente não for humilde, não vai dar. E tem muita gente boa, infelizmente, que não é humilde e que por isso não consegue. Acho que esse é um dos fatores que fez com que a Apps chegasse até aqui hoje, com todos os resultados, tudo que a gente alcançou. Porque tanto eu quanto a Caterine, nós somos muito humildes. A gente é muito do povo, né? Eu digo que a gente é muito do povo, a gente gosta das pessoas, etc. A gente entende as pessoas. Isso é uma das maiores características que a gente tem. E faz diferença. Talvez eu sou uma profissional que não saiba tudo. Talvez não, com certeza, não sei muita coisa. Tem muita gente melhor que eu. Mas daqui a pouco não tem essa umidade, não tem essas características. Então, se tu não tem, trabalha isso, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. E aí, outra live a gente pode falar, né, Latoya? Como lidar com as pessoas. Porque entra muito em relação a isso, né? Porque pensa só, tem um cara lá que já aconteceu várias vezes com a gente. Ele não quer, simplesmente, ele não quer fazer do jeito certo. E a gente precisa convencer essa pessoa. E aí? Como ser legal e ao mesmo tempo cobrar, né? Isso fica numa próxima live, mas entra nesse quesito aí, né? De como lidar. E um ponto no meio entre não ser arrogante e também ser confiante o suficiente para mostrar que tu sabe e que ele precisa fazer da maneira correta. Isso é fundamental, tá? E às vezes a consultoria acaba aí.
E eu brinco, né, que é a vontade de dar uma chicoteada em algumas pessoas, mas não dá. Não dá. A vida real é que a gente precisa ter paciência, resiliência e empatia com as pessoas. Então, gente, aprendam a ter tudo isso. Senão, não vai rolar. Não rola mesmo. Importante. Perguntas? Não? Outra coisa eu quero falar, uma coisa. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Eu e a Caterina, a gente faz mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, mestrado profissional. E para vocês terem ideia como a vida acadêmica ela é diferente da vida real. Eu estava participando de uma cadeira do mestrado e a minha professora do mestrado, doutora, tá, em uma área XY, que não vou falar qual é, ela comentou que... Eu fiquei horrorizada com essa situação para a gente ter essa noção. Ela comentou que se a empresa... Se acontecesse tal erro naquela empresa, se a empresa falhasse, nós tínhamos que denunciar a empresa. Que a empresa tinha que se ferrar, porque a empresa tinha que fazer certo. Ela comentou isso na aula. E eu fiquei horrorizada, porque eu fiquei pensando, gente, pelo amor de Deus, se a gente entende a realidade do dia a dia de um empresário, o quanto ele se esforça, o quanto ele luta para o negócio dele dar certo, jamais, sob hipótese alguma, nós denunciaríamos, nós faríamos algo que fosse prejudicar aquele negócio. E aí eu entrei na discussão, né? E comentei com ela, eu disse, olha, professora, eu super respeito a sua graduação, o seu cargo, né? Tá tudo certo. Agora, eu não posso concordar com a sua opinião. Porque lá no dia a dia não é isso que a gente está lendo aqui no livro. Não é isso que a gente está vendo nos slides. No dia a dia, gente, é gente lutando para pagar suas contas todos os dias. Se a gente não entender isso quanto consultor de alimentos, não vai dar certo. A gente precisa entender que, por exemplo, a Fábio e o Rodrigo que estão aí, eles têm um agronegócio, eles acordam às 5 da manhã para o negócio funcionar. E aí, se Deus o livre acontece um erro no biscoito, na massa da Fábio, eu vou denunciar eles? Jamais, jamais, gente. As empresas erram, as pessoas erram e isso vai acontecer. Então, eu não posso me formar achando que eu sei tudo e eles erraram, eles têm que pagar isso. Não é assim. Pode ser lá para nossa professora na faculdade, mas na vida real não é assim. Tá? E isso aconteceu com o açougue que eu atendo. Um estagiário fez estágio no açougue, se formou e denunciou o açougue porque tinha encontrado algumas não conformidades no açougue. E vai sempre encontrar. Difícil tem um lugar que está 100%. Agora, nós denunciar uma empresa assim, isso é muito sério. E isso faz parte daquela arrogância, isso faz parte daquela nossa postura de achar que a gente sabe tudo, mas no fim a gente não sabe. Então, isso é muito sério. É muito inacreditável isso, né? Nesse nível a gente vê o quanto a teoria está longe da prática, né? Meu Deus, é muito inacreditável pensar nisso. E claro, gente, existe bom senso. Existem riscos que são inadmissíveis. E que quando a gente pega um risco inadmissível, a gente vai dizer para o dono do negócio, não, isso aqui tu não pode fazer. Exemplo, peguei um balde com doce de leite mofado. As pessoas queriam só tirar a partezinha de cima e continuar usando doce de leite. Não, eu bati o pé e disse, não, vai botar no lixo agora, vai botar na minha frente. A gente vai ainda derramar água sanitária aqui em cima e ninguém vai usar. Tem que ter essa postura. Agora, pegar uma situação onde o risco ela é pequeno, a gente não conseguir, não saber lidar com ela e dizer que vai denunciar, gente, isso é inadmissível. Inadmissível. Existem inúmeras tarefas que vão ficar não conformes em determinado momento. O que a gente precisa é ter consciência delas e saber que tem que ser mudado. A Suelen até comentou, mas e se colocar em risco a saúde do consumidor? É exatamente o que a Caterine comentou. Quanto consultor de alimentos, gente, a gente está falando de uma postura de consultor. Nós estamos lá para orientar e para resolver. É isso que nós estamos lá. Tentar resolver. Claro que se agride a saúde do consumidor, é algo forte, nós precisamos resolver imediatamente. Agora, nós denunciarmos a empresa na qual a gente presta consultoria é inadmissível. Eles estão confiando no teu trabalho. Então, a melhoria ela não acontece de um dia para a noite. A melhoria é um processo. A Latoya não entrou no açougue e no outro dia o açougue estava 100%. O açougue ele demorou para que esse processo acontecesse e que eles estivessem conforme. Então eu não posso, a Latoya não pode chegar lá no primeiro dia, encontrar as não conformidades, daí dali 2 dias denunciar esse local, porque está colocando em risco a saúde do consumidor. Não é essa a nossa postura quanto consultora. A nossa postura é resolver este processo.
né? Então, isso tem que estar muito claro na nossa mente se vocês querem ter uma consultoria de alimentos, tá? Pode denunciar, se tu não quer ser consultor, pode. Agora, se não, gente, não faz sentido algum. A empresa não vai confiar no teu trabalho nunca. E outra coisa, né? Se não dá para resolver no momento, porque às vezes a empresa não tem dinheiro para resolver tudo, e muitas coisas são caras. Faz um plano de ação e ajuda a empresa a entender qual é a prioridade. Qual é a prioridade? Se a prioridade, por exemplo, já aconteceu em um cliente, tem inúmeras coisas para serem feitas, mas é uma pizzaria de rodízio que todos os ingredientes das pizzas ficam fora do gelo, fora da refrigeração, ao lado do forno, que provavelmente a temperatura daquele ambiente deve ficar a 40, 45 graus. O que é prioritário, gente? Tendo 1000 coisas para serem feitas. Comprar uma pista de refrigeração ou comprar uma geladeira, deixar do lado, ajustar isso, seja da forma como for. Porque isso é um risco iminente. Outros riscos vamos colocar no plano de ação e a gente vai trabalhando aos poucos. Mas isso é emergencial. A gente tem que saber dizer o que tem que ser feito o mais breve possível e o que pode esperar, porque o risco não é tão grande. E assim, também depende, uma coisa bem importante, qual nicho tu atende. Eu e a Caterine, nós atendemos o nicho da micro e pequena empresa. Micro e pequena empresa mal tem dinheiro para comprar uma embalagem. Então, se não tem um plano de ação onde tu vai definir o que é prioridade e o que não é, eles não têm como executar tudo de um dia para noite. Então, tu, quanto profissional, tu vai categorizar aqueles riscos que são mais severos, que vão ter algum dano à saúde do consumidor, e os outros que são baixos, leves, e que podem ser resolvidos em determinado período do ano, do mês, etc. Agora, denunciar está errado, não está correto. A gente tem que, o nosso papel é ajudar, e muitos deles estão errados sem saber que estão errados. É por isso que a gente existe, né? Eles nos contratam para isso, gente. E muitos, gente, os pequenos, muitos deles não têm nem ideia. São pessoas humildes que começaram, que sabiam cozinhar, que sabiam fazer aquilo e foram indo. Tem gente que age de má fé? Claro que tem, como tudo na vida. Mas a maioria não, gente. Então a gente tem que entender o lado deles. Olha, foram poucos que eu encontrei de má fé. Poucos na minha vida profissional de má fé. A maioria... Eu encontrei um. Eu lembro bem de um. Eu encontrei alguns, né? Mas alguns. Que teve uma época que eu só encontrava má fé na minha vida. Só má fé. Até que eu joguei pro universo e ele me mandou os boa fé. Mas assim, gente, foram poucos considerando o número de empresas que a gente atende, o número de empresas que existem, etc. Então, assim, a gente tem que chegar na empresa com um olhar de melhoria. O que está errado e o que eu vou ajudar a melhorar. E aí entender que esse processo ele funciona. Às vezes o processo é assim para umas, para outras é um pouquinho maior. Esse é o nosso papel quanto consultor. E é difícil, não é fácil. A pergunta da Suelen ali, muita gente nos pergunta. Tá, e aí, o que a gente faz? Meu Deus, está correndo risco para o consumidor, o que a gente faz? Meu Deus. É normal, mas aí é que entra o nosso lado, o nosso mindset profissional. Gente, se ficou alguma dúvida, mandem aqui, ou no direct, ou aqui nos comentários da live, né? Que a gente retorna a vocês, a gente gosta dessa troca, a gente está aqui realmente para ajudar vocês, então não se acanhem e compartilhem também com quem vocês acreditam que gostaria desse conteúdo, né? A ideia é a gente compartilhar. A gente sempre disse, né, que conhecimento trancado não nos leva a nada. Não é nada. A gente tem que compartilhar, a gente tem que expandir para o universo para que as coisas voltem para nós também, né? Então, a ideia é compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Se tiverem dúvidas, nos mandem. A gente está aqui para isso.